das questões pertinentes aos concursos públicos. Professora, Oi. deixa eu te interromper. Eu não estou conseguindo localizar essa turma que a senhora criou só para o seu seriado. Eu mandei para você no dia. Eu mandei a de TCC normal e só dos meus orientandos. Eu falei com você, essa é só dos meus orientandos. Sério? Vou ver aqui. Peraí. Isso que eu iria perguntar agora, porque eu não recebi também, não. Nem a turma do TCC e nem a turma dos que estão sendo orientados pela senhora. Não, eu tenho certeza que eu mandei o TCC, absoluta. A não ser que eu esteja com problema de memória muito grave. Porque eu fiz uma turma do TCC para geral e eu fiz aqui. A senhora está correta, está aqui sim. Passou batido por mim. Eu vou mandar para o pessoal. Obrigada, professora. Nada. Então, graças a Deus que eu ainda não maluquei de ver, não, gente. Então, olha só. A questão da nacionalidade é importantíssima, porque esse tema é um tema que ele está dentro do direito internacional público e também dentro do direito internacional privado. Então, quando a gente fala lá das questões da aplicação, da conexão do direito internacional, quando a gente tem aí a questão da aplicação da norma alienígena, a gente também vai usar a nacionalidade como elemento de conexão. Então, é importantíssimo que a gente entenda bem esse assunto, essa temática nacionalidade, que, na verdade, a gente vai ter aí umas 3 aulas sobre nacionalidade, porque a gente vai ter que falar sobre naturalização, muito embora os doutores já tenham todo o conhecimento da matéria quando vocês estudaram constitucional, né? Então, exemplo, o Alex está falando de extradição, é obrigação falar de nacionalidade, porque a questão da nacionalidade ela vai repercutir na questão da extradição. Então, quando a gente fala de nacionalidade, o direito constitucional é o carro-chefe do assunto nacionalidade, desse tema. Então, entender nacionalidade é entender que o direito constitucional pátrio é que dá aí todo esse conceito de nacionalidade. E aí, lembrando, doutores, que a questão da nacionalidade, ela está ligada à questão pátria de cada ordenamento jurídico, de cada norma alienígena. Por isso que há os confrontos de nacionalidade, por isso que há os critérios de nacionalidade de aplicação para cada estado. Então, é importante, porque vocês já viram essa matéria no direito constitucional e agora a gente vai adentrar dentro do direito internacional. Primeira questão que a gente tem que lembrar. Nós tínhamos uma lei que era o chamado Estatuto do Estrangeiro, né? Inclusive, Alex, eu não sou sua orientadora, não, mas eu aconselho você falar também um pouquinho da 6.815, muito embora ela tenha sido revogada totalmente pela lei de imigração, mas porque ela trata da questão também da extradição e fazer um comparativo dentro da lei 6.815, que é o antigo Estatuto do Estrangeiro, e a lei de imigração, porque essa tratativa aí. Então, professora, boa noite. Boa noite. O meu TCC é sobre direito fundamental, então passa por isso aí tudo, entendeu? Particularmente, eu não aprofundo muito, mas pincelo isso aí também, nacionalidade. Tem que falar, né? Porque é de extradição, tem que falar sobre nacionalidade, não tem como fugir, né? Então, gente, o que acontece? Quando a gente fala da nacionalidade, nós vamos usar 2 normas básicas. É claro, a Constituição, né? Então, a gente vai estar utilizando a Constituição hoje. Então, já aprontem aí a Constituição no artigo 12 da Constituição. E nós vamos utilizar também, concomitantemente, a gente pode também se fazer valer aí da lei de imigração. É na lei de imigração que a gente vai ver aí as questões da extradição, da deportação, da expulsão. Então, são nessas questões aí que a lei de imigração vai estar trabalhando. Que a lei de imigração, ela veio através da revogação do Estatuto do Estrangeiro, que é a lei 6.815, que hoje a gente não utiliza mais, tá? Então, vamos pegar a nossa Constituição, abram aí no artigo 12, e antes de vocês lerem o artigo 12, eu já vou pedir alguém aí para ler o artigo. Alex, você pode ler o artigo 12?
da Constituição? Então, já deixa aberto aí que eu vou falar agora uma introduçãozinha para a gente adentrar o artigo 12 em si. Doutores, antes da gente fazer a leitura do artigo 12, eu quero trazer aí um conceito básico que vocês viram no direito constitucional, que é a questão da diferença entre população, entre povo, entre nação. Então, esses elementos aí, primeiramente, não existe Estado sem elementos constitutivos dele. Então, quais são os elementos constitutivos do Estado? Povo, território e soberania. Uma vez esses elementos constituídos, eu tenho a formação do Estado. Então, eu tenho o Estado como todo. Então, esse elemento povo, esse elemento soberania e esse elemento território, ou seja, aquilo que limita a soberania desse povo, desse Estado, forma aí esse aspecto estatal. E aí, é nesse aspecto que eu quero trazer esse conceito de população, que é um conceito que, dentro de um viés constitucional, do direito interno, a gente vai ter um determinado conceito. Dentro do direito internacional, a gente vai ter outro conceito. Quer ver uma coisa? Eu acabei de falar que os elementos que formam o Estado são povo, território e soberania. O povo vai me dar o aspecto da nacionalidade. Só que no direito internacional, eu vou conceituar povo de uma outra forma. O povo sobre um determinado aspecto sociológico. Por isso que, exemplo, eu tenho o princípio lá no artigo 4º, a autodeterminação dos povos. Povos de uma maneira sociológica. De uma maneira, dentro do direito internacional, conceitual internacional, eu vou dizer isso, população. A população pode ser uma população demográfica, ou seja, uma população que está pertinente àquele quantitativo dentro do Estado, como pode ser uma população dentro do direito internacional, que é a população brasileira. A população brasileira, mesmo que, exemplo, a Luana seja brasileira e esteja morando em Portugal, ela vai fazer parte da nacionalidade da população brasileira, mesmo não estando dentro do território. Então, esses conceitos demográficos e esses conceitos dentro do direito internacional, é bom que a gente saiba, porque a gente vai fazer aí essa classificação, que não é uma classificação utilizada dentro do direito interno quando você estuda nacionalidade no direito constitucional, tá bom? Então, uma vez a gente conceituando isso aí, eu quero trazer agora o conceito de nacionalidade. O que é nacionalidade? É o vínculo jurídico que liga o quê? Aquela pessoa, aquele determinado Estado. Vínculo jurídico-político. Por que vínculo jurídico-político? Porque o vínculo jurídico ele está ligado a esses direitos, principalmente os direitos fundamentais. Aliás, lembrando que direitos fundamentais é um gênero. Nacionalidade é uma espécie do gênero direitos fundamentais. Nacionalidade é uma espécie, direitos sociais é outra espécie do gênero direitos fundamentais, porque eu não tenho somente os direitos fundamentais no artigo 5º. Eu tenho os direitos fundamentais em diversos dispositivos constitucionais, inclusive em outros documentos, como os tratados internacionais. Então, nacionalidade é um vínculo jurídico político que liga a Flamer ao seu Estado, que liga a Luana, que liga o Alex, que liga o Ângelo, a Daiane, que liga cada um de nós ao Estado, e aí, falando de Brasil, a República Federativa do Brasil. Então, nacionalidade é esse vínculo jurídico político. Lê para mim, então, o artigo 12 da Constituição, Alex, por favor. Está na mão. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos. A linha A,
os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. A linha B, os nascidos no estrangeiro, de pais brasileiro ou mãe brasileira, desde que deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. A linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Lê só o inciso 2, só o inciso 2, não lê as alíneas. Inciso 2, naturalizados. Obrigada, Alex. Então, por que eu pedi o Alex só para ler o inciso 2, não ler as alíneas? Porque a gente vai fazer a primeira conceituação. Então, eu tenho brasileiros natos, que estão no inciso 1, e eu tenho os critérios que vão me constituir os brasileiros natos. O Alex leu 3 alíneas. Eu tenho o inciso 2, que vão me constituir os brasileiros naturalizados. Então, vejam bem, doutores, numa primeira classificação, eu tenho 2 tipos de brasileiros, os natos e os naturalizados. Os brasileiros natos são aqueles que advêm de 2 critérios, os critérios ius sanguinis e ius solis, ou jus sanguinis e jus solis. Esses critérios são critérios ligados ao solo e o critério ligado ao quê? Ao sangue. Esses critérios vão atribuir a nacionalidade ao brasileiro nato. Porém, eu também tenho outra espécie de nacionalidade, que é a nacionalidade por naturalização. Então, eu tenho brasileiro nato, que é a espécie de nacionalidade que é chamada de nacionalidade originária, ou seja, primária. E eu tenho a nacionalidade naturalização, ou seja, aquela requerida, ou seja, aquela que eu vou chamar também de nacionalidade secundária. Ou seja, é uma nacionalidade que eu, Flammer, quero ter. Por isso que ela é secundária. Então, mais uma vez falando, eu tenho a nacionalidade através dos critérios ius solis e os sanguíneos, que são os brasileiros natos, nacionalidade primária, e eu tenho a nacionalidade requerida, nacionalidade secundária, que é a nacionalidade por meio da naturalização. Pois bem, primeira pergunta que eu faço a vocês, e eu dou aí a alguém para levantar a mãozinha. Qual a diferença entre nacionalidade e cidadania? Qual é a nomenclatura jurídica correta? Eu dizer dupla nacionalidade ou eu dizer dupla cidadania? Responde aí, Beli, você que levantou a mão. Eu acredito que dupla nacionalidade, porque nem todo mundo que tem nacionalidade é cidadão, não é isso? Cidadão é quem está em dia com os direitos políticos. Responde para mim de novo, que eu não escutei. Eu acredito que o conceito certo é dupla nacionalidade, porque nem todo mundo que é nacional é cidadão. Cidadão não é só quem está em dia com os direitos políticos, deveres políticos, uma parada assim. Tá vendo, Beli, como é que você gosta de falar comigo? É isso aí, tá certo, é isso aí. Olha aqui, doutores. Quando a gente fala, fulano tem dupla cidadania, isso aí qualquer pessoa pode falar, menos aluno de direito. Fulano não tem dupla cidadania. Fulano tem dupla nacionalidade. Ou ele pode ser até poli, ele pode ter várias nacionalidades, dependendo dos critérios que são utilizados nesses estados que atribuíram a nacionalidade a ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque, conforme a Isabelle falou, cidadania me traz um conjunto de direitos que vão estar ligados, olha lá o que eu falei, ao vínculo jurídico político. E vínculo jurídico político de um cidadão, ele é muito mais amplo. Porque quando eu falo cidadania, é a participação política que eu tenho junto ao meu Estado. É o direito ao voto, é o direito ao plebiscito, é o direito ao referendo,
Essa participação política que eu tenho junto ao Estado é que me dá a amplitude, é que me dá o direito à cidadania. Portanto, quando a gente fala de cidadão, infelizmente, nem todos os brasileiros são cidadãos. Por quê? Porque eles não têm a eles garantidos o direito à participação política. Porque, em contrapartida, eu tenho algumas exigências da lei para isso. Então, cidadão é aquele que participa politicamente da vida do seu Estado. Já nacional, não. Portanto, quando eu falo dupla cidadania, a pessoa não tem como ser cidadão plenamente falando em 2 estados ao mesmo tempo. Ou ele exerce os seus direitos amplos por meio da cidadania em um determinado estado, ou ele exerce em outro estado. Essa cidadania de exercício amplo, duplamente, em estados no mesmo momento, não há como se fazer. Isso não é cidadania ampla, isso não é dizer dupla cidadania, tá? Então, eu tenho que dizer que ele tem dupla nacionalidade. Em contrapartida, faço outra pergunta que eu não quero que a Isabelle responda agora, porque ela já respondeu. Quero que uma outra pessoa responda agora. Nacional é aquela pessoa que tem a ela atribuída esse direito, o vínculo a ela entre esse Estado e essa pessoa, através do critério estabelecido pelo Estado. Qual é o nome daquela pessoa que não tem nacionalidade nenhuma? Por choque de critérios. Apátrida. Muito bem. Ou apatrídia. Então, nós temos a figura do apátrida ou apatrídia. Essa figura é aquela figura onde eu encontro, e nós temos vários, e inclusive nós já tivemos monografia, salvo engano, acho que foi 1 ou 2 monografias, sobre os apátridas. Nós ainda temos vários apátridas ainda espalhados pelas nações, porque nós temos critérios, choque de critérios de nacionalidade. A essas pessoas são chamados apátridas. E aí, professora, como é que fica? Isabelle, já vou te dar a palavra. Como é que fica essa questão dos apátridas ou os apatrídeas? Essas pessoas, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde o artigo 15 diz que ninguém pode ficar sem nacionalidade, porque ficar sem nacionalidade implica em vários direitos, em várias garantias desses direitos. E aí, o que se aconselha, lembrando que a Carta das Nações Unidas, lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um aconselhamento. O que aconselha-se fazer? Que esses direitos, né, dessa pessoa, através da nacionalidade, sejam garantidos pelo Estado onde ela nasceu. Então, isso está estatuído lá no artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, contudo, todavia, nós temos várias pessoas que se encontram na condição de apátridas, que é justamente a pessoa que não tem pátria, não tem nacionalidade. E se ele não tem nacionalidade, ele não tem diversos direitos que são atribuídos pelo Estado. Fala, Isabelle. Professora, você disse como ter dupla cidadania, mas tem como ter dupla nacionalidade, certo? Uhum. Como esse critério é atribuído no sentido de, se uma criança ela acaba tendo uma dupla, ela tá pequeno, já tem dupla nacionalidade, como vai ser exercida essa cidadania, então? Eu não estou entendendo, Beli, está cortando seu microfone. Eu entendi você falar alguma coisa sobre uma criança de dupla nacionalidade, alguma coisa assim, mas não entendi o contexto da pergunta. Então, onde vai ser exercida a cidadania lá mais para frente dela? Você escolhe? Escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Mas isso depende muito de cada estado. E é aí que eu vou entrar nessa questão agora. Tá? Então, olha aqui, gente. Nós explicamos a questão do apátrida, que é aquela pessoa que não tem pátria. Eu vou até passar um probleminha para vocês. Essa aula que vem, vou dar uma aulinha, vou fazer um probleminha de casa, que é justamente um problema para que vocês encontrem a solução dessa questão.
quando a gente fala dessa questão do apátrida, é aquele que não tem pátria, ponto. O critério se chocou. E aí que eu vou entrar num exemplo para que vocês resolvam um problema. Ok. E quando há a dupla nacionalidade? A dupla nacionalidade, ela pode existir, pode haver mais de 2 nacionalidades, mas eu preciso escolher uma nacionalidade para que nessa nacionalidade eu exerça a cidadania. Ok. E aí, como é que eu faço? Ah, vai depender. Vai depender do quê? Vai depender do estado. Porque lembrando que cada estado tem o seu critério. Quando o Alex leu o inciso 1, brasileiros natos, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Olha, o Brasil estabelece 2 critérios, ius soli e ius sanguinis, que estão aí na linha A, e ainda tem a questão do critério funcional, que é um critério, é um subcritério. Então, eu tenho o critério ius sanguíneo e ius solis. Mas nem todos os estados que compõem as nações possuem o mesmo critério. Quer ver uma coisa? Os estados europeus, principalmente os estados europeus, na sua grande maioria, os critérios utilizados pelos estados europeus, ou melhor dizendo, o critério utilizado, é o critério ius sanguinis. Não importa que o Alex nasceu em Portugal, não importa que ele nasceu na Itália. Isso aí não vai lhe dar o direito a ser nacional. O que é importante é que ele tenha esse critério agregado ao sangue. Então, nos países que compõem, a maioria dos países que compõem a Europa, são países que usam critério ius soli. A maioria dos países que compõem a América Latina utilizam um critério o critério soli, na Europa, ius sanguinis. É o contrário. Acabei de falar, que eu confundi. Que na Europa, ius sanguinis. Na América Latina, ius soli. Então, o que acontece? Quando a gente fala desses critérios utilizados, são chamados critérios discricionários. Então, essa discricionalidade, ela parte do Estado. O Estado ele não é obrigado a adotar o mesmo critério. O Brasil adota 2 critérios. Há estados que adotam um critério, há estados que adotam de critérios diferenciados. Quer ver? Tem estados que adotam o chamado critério ius laboris, que é o critério utilizado aquele que trabalha no estado. Então, nós temos os critérios ius laboris, nós temos o critério ius sanguine, nós temos o critério ius domicili, nós temos o critério ius soli. Esses diversos critérios são critérios de utilização discricionária de cada estado. Por isso que pode haver um confronto entre esses critérios. E aí, nesse confronto, é que surge o apátrida, que é aquele, por um choque de critérios, ele acaba ficando sem nacionalidade. Porque se a gente for pensar, uma pessoa, um ser humano, ele nasce em algum lugar. Se ele nasce em algum lugar, ele nasce em algum estado. E se ele nasce em algum estado, ele nasce de alguém. E se ele nasce de alguém, ele nasce de alguém que tenha sangue. Só que pode acontecer desse local que ele nascer e dessa pessoa que ele veio, que ele nasceu, chocar os critérios. Por isso surge a figura do apátrida. Justamente provando que os estados é que vão escolher os critérios de atribuição de nacionalidade. Tá bom? Então, é importante que dentro desse aspecto internacional, a gente conheça esses critérios. Conhecer critérios não significa dizer, doutores, que você tem que conhecer, porque eu não conheço todos, mas são mais de 192 países, só que compõem as Nações Unidas, fora os outros, que é impossível você conhecer o critério utilizado por cada estado. Você conhece de uma maneira geral, através dos costumes, e aí você entende que cada estado se organiza por meio de um tipo de entendimento
de utilização de critério, mas não que isso seja utilizado para todos os estados. Então, é importante a gente entender a utilização do nosso estado. O nosso estado brasileiro se utiliza desses dois critérios. E alguns chamam isso de utilização de critério misto, né? Que é justamente atribuir os dois tipos de critério, que é o ISOL e o sanguíneo. Então, agora vamos à leitura mais cuidadosa do inciso 1, que vai trazer essa identidade de critério aí para a gente. Alex, pode ler para mim só a linha A, por favor, do inciso 1? Inciso 1, natos, a linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Doutores, obrigada, Alex. Os nascidos na República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público, ainda que de países estrangeiros, ainda de pais estrangeiros, desde que estes quem? Os pais, não estejam a serviço de seu país. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Que critério é esse? E o ISOL ou os sanguíneos? E os solis, professora. Muito bem. Outra pergunta. Desde que estes, os pais, não estejam a serviço de seu país. O que eu posso considerar como a serviço de seu país? Função de diplomata, militar. Olha aqui. Conforme a Luana falou, serviço do seu país pode ser qualquer serviço ligado à administração pública. E mais, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Eu posso afirmar, que a gente fala, critério ISOL é aquele que nasce, aquele que é brasileiro, beleza. Mas eu posso afirmar a seguinte pergunta. Todo brasileiro que nasce no solo, ou melhor dizendo, deixa eu reformular. Toda pessoa que nasce no Brasil é brasileiro nato? Sim ou não? Se eu fizesse essa pergunta na prova. Eu acredito que não. Depende do critério. Se for um europeu, né, uma pessoa que seja... E que os pais dessa pessoa sejam europeus lá, do critério ius sanguinis, ele não vai ser brasileiro nato. Então, doutores, muito cuidado. Eu não posso afirmar que toda pessoa, muito embora ius soli igual a solo, eu não posso afirmar que toda pessoa que nasce no Brasil é brasileira nata. Por quê, professora? Porque se eu tiver um problema na prova, eu vou ter que ler também, além do examinador me dar aí a questão que nasceu no solo brasileiro, ele ainda tem que me dizer se os pais estão a serviço do seu país, ou melhor dizendo, da República Federativa do Brasil. Porque se eles estiverem, eles não vão poder ser. Então, olha aqui, quando eu digo a serviço, é um critério funcional. Então, eu tenho que observar esse critério. Porque os nascidos na República Federativa do Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, não importa. Beleza, nasceu no Brasil. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Luana é filha de pais estrangeiros. Os pais são alemães. Aí os pais estão aqui no Brasil em uma missão diplomática. Os dois são diplomatas, estão aqui numa missão diplomática. Luana nasceu no Brasil. Opa!
A mãe dela estava aqui na missão, 9 meses, pum, Luana nasceu. Eba, Luana é brasileira. Não, porque olha o que diz a linha. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais brasileiros. Beleza. Aí tem o desde que estes, ou seja, os pais da Luana, estavam a serviço do seu país. Por quê? Porque se estão a serviço, eles não podem ser considerados. Então, a gente tem que entender que, muito embora ius soli seja aquele que nasceu no solo, mas a gente vai ter que observar se há também uma questão do critério funcional. Porque se tiver aí esse subcritério funcional, ele não vai poder ser considerado brasileiro nato, porque os pais estão a serviço do seu país. Então, é um critério que eu tenho que observar se vem junto com o critério funcional. Leu bem, então, para mim agora, por favor, Alex. A linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Obrigada. Só que tem o ou aí, não é o e, é o ou. Isso. Olha aqui. O B já é o contrário. O B é ius soli ou é ius sanguinis? Critério do sangue, professora. Parabéns. Critério do sangue. Mas olha aqui o que eu também tenho que observar. Os nascidos no estrangeiro. Esse é o contrário. Ele não nasceu no Brasil. Ele nasceu lá no estrangeiro. Agora é Luana nascendo lá na Alemanha. Os nascidos do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Tanto faz. Pode ser o pai ou pode ser a mãe brasileira. Desde que, olha o desde que qualquer deles, ou seja, a mãe ou o pai, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, mesmo exemplo. Agora, os pais da Luana estão lá na Alemanha. Os dois são brasileiros, estão a serviço do Brasil, estão a serviço da República Federativa do Brasil lá na Alemanha. Só que Luana nasce na Alemanha, ela não nasce no Brasil. Se ela nasce na Alemanha, mas o pai ou a mãe estão a serviço, ela pode ser considerada brasileira nata? Sim. Mas ela vai ser considerada pelo critério ius sanguinis. Por que ela vai ser considerada pelo critério ius sanguinis? Porque o pai ou a mãe podem ser brasileiros. E se um dos dois forem brasileiros e estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, mesmo que em outro território fora do Brasil, pode ser considerado. Quero chamar a atenção a isso aí. Vamos supor que a Luana não nasceu no território, dentro da terra alemã, mas ela nasceu em uma embarcação que estava arvorando uma bandeira alemã. Ela pode ser considerada alemã, sim ou não? Os pais estão fazendo o que lá nessa embarcação? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Vamos supor... Depende, isso mesmo. Vamos supor que Luana seja filha de pai brasileiro. Vou botar mãe brasileira também. Pai e mãe brasileiros. Os pais da Luana estão indo para a Europa. Só que a Luana nasce numa embarcação, deixa eu ver aqui, não vou botar Alemanha não, para a Europa. Vou botar uma embarcação venezuelana. Não, eu quero dar um outro para vocês entenderem. Eu quero dar um outro exemplo. A Luana nasce numa embarcação pública arvorando
a bandeira venezuelana. E os pais estão indo para a Alemanha. Sendo que a Venezuela adota o critério ius soli. Os pais da Luana são brasileiros. Estão passando pelo limite marítimo da Alemanha. A Luana nasce em uma embarcação venezuelana. Qual é a nacionalidade da Luana? Professora, tem que ver, Venezuelana. tem que saber o que os pais estão fazendo lá. Estão ao serviço do país, indo à Alemanha, nessa embarcação. Tem que pensar nesse aspecto também. Estão ao serviço da República Federativa do Brasil dentro do navio da Venezuela. Eles são brasileiros, independente de passeando. serviço. Estão passeando. Independente de serviço, gente. Eu quero dar outro exemplo assim, independente de serviço. Os dois estão indo para a Alemanha. Então eu seria venezuelana. Não, Corre, Luana. Por que Corre, eu... Oi? Socorro. Ainda bem que eu não sou. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu quero que vocês entendam que o limite territorial, o limite da soberania, não é somente dentro do aspecto de limite fronteiro de terra, mas pode ser também dentro daquilo que a gente chama de limites de imunidade, que são a continuidade da soberania, que é, na verdade, o quê? Os acampamentos militares, as embarcações que arvoram as bandeiras, as aeronaves também públicas. Então, se caso essas pessoas nasçam nesses locais, você precisa saber se esse navio, se esse avião é de natureza pública. Porque se for, pode-se, e dependendo do critério que esse Estado estabeleça, você pode ser considerado aí você vai ter que ter também um critério funcional, você pode ser considerado nacional daquele Estado que está arvorando a bandeira, no caso, se for um navio, por exemplo, ou um submarino também, tá? Por isso que eu chamei a atenção disso, para vocês prestarem atenção, que vai depender de várias situações. Você vai ter que olhar para os pais, você vai ter que olhar para a função dos pais, você vai ter que olhar esse Estado, que não é somente na questão de terra, mas pode ser também numa aeronave, pode ser também num navio, pode ser num submarino. Tudo isso, gente, vocês têm que ficar atentos, porque a gente não está falando só de direito interno, a gente está falando de direito internacional. Fala, Isabelle. E tem aquela parada que, se for uma empresa privada, se submete à limitação onde ela está. Tem essa parada. Você tem que ver, Isabelle, você é uma figura, tem que ver exatamente a matrícula, tá? Se essa matrícula ela é de uma aeronave privada, se não é. Tudo isso vocês precisam ter de informação para que você estabeleça a nacionalidade. Eu vou fazer um probleminha depois para vocês e vou colocar no mural de trabalho de casa. Hoje não, para que vocês façam esse probleminha e ver aí quem consegue fazer, tá? Esses probleminhas que a gente bota várias coisas para que vocês entendam essa questão da nacionalidade. Depois eu vou colocar para vocês, tá? Então, eu chamei a atenção disso, que é para a gente observar todas essas questões que envolvem o direito internacional, tá? Alex, C agora, a linha C. A linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, desde que atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Doutores, obrigada, Alex. Quando a gente fala
sobre essa questão da nacionalidade na linha C, o critério é ius soli ou é ius sanguíneo? Tem gente aí? A linha C. Professor, pode refazer a pergunta, por favor? Repetir? Isso. Ô, professora, e o sanguíneo, professora? Só precisa registrar lá no local devido. Por favor, eu não estou vendo a mão aqui. Renan? Renan. Tá. Gente, só um momentinho. Ainda estou dando aula, só um instantinho. Então, quando a gente fala a questão pertinente à linha C é ius sanguíneos. Mas vocês observaram que o legislador colocou algo a mais aí? O Alex nasceu na Ucrânia. Só que olha aqui, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem. Aí tem uma coisa. Antes da emenda 54 de 2007, não dizia isso. Dizia o seguinte, e optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade. Antes da emenda constitucional 54, dizia assim, e optem a qualquer tempo. Qualquer tempo o quê? Com 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos? Aí o legislador veio e, através da emenda 54, disse, olha, e optem a qualquer tempo, esse tempo, leia-se, atingida a maioridade. Porque se ele não atingiu a maioridade, ele pode também ser, sim, mas o pai e a mãe precisam registrar ele em repartição consular competente. Então, olha só, se o Alex nasceu na Ucrânia, mas o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, são brasileiros, o Alex pode optar, ele é ucraniano, vive na Ucrânia, chega aqui aos 20 anos de idade e ele quer optar pela nacionalidade brasileira. Ele pode? Pode. Por quê? Porque a mãe dele é brasileira, o pai é ucraniano, mas a mãe é brasileira. Então, ele vai ter nacionalidade ucraniana e ele vai ter nacionalidade brasileira. Porque ele, Alex, optou para morar no Brasil, já que ele tem a nacionalidade, pelo critério, e os sanguíneos. Porque a mãe dele é brasileira. Mas ele pode fazer isso, ele não, né? No caso, se for 18 anos, ele pode fazer. Mas se ele for menor, veio para o Brasil, mas a mãe registrou ele já lá no consulado brasileiro na Ucrânia, dizendo que ela queria que registrasse ele como brasileiro por ela ser brasileira. Então, há essas duas opções, mesmo você nascendo no estrangeiro. Então, se eu vou nascer no estrangeiro, mas meu pai e minha mãe não estão a serviço, são pessoas comuns, eu tenho a possibilidade de ser também nacional brasileira, nata, desde que o meu pai ou a minha mãe sejam brasileiros. E desde que também pode haver a opção deles já me registrarem em alguma repartição consular ou depois que eu atinja a maioridade, eu digo, opa, eu quero ser brasileiro. E aí, você tem homologado a sua nacionalidade brasileira, sem problema nenhum. Então, doutores, quais são os critérios utilizados? Ius soli e os sanguíneos. Mas eu, ao mesmo tempo, também, o legislador constituinte me dá a opção de ser brasileira após a maioridade ou os meus próprios pais no estrangeiro, se os meus pais, ou um ou outro, forem brasileiros natos, de ter a opção também de já me registrarem através do consulado. Ok? Então, eu também preciso observar a questão funcional dos pais.
se esses pais estão ou não a serviço da República Federativa do Brasil, ou se eles estão a serviço ou não do país alienígena, do país estrangeiro. Então, quando eu vou observar um problema, eu vou ter que ler todos esses aspectos para eu definir a nacionalidade dessa pessoa, ok? Vamos escrever algumas coisas rapidinho, um conceito? Vamos colocar aí a questão da nacionalidade, que é o nosso tema de hoje, a nacionalidade parte 1, e vamos botar aí um conceito. Escrevam o seguinte: o Estado é o principal sujeito do direito internacional, o Estado é o principal sujeito do direito internacional, onde este é que atribui, o critério ou critérios para a nacionalidade. Critério ou critérios para a nacionalidade. Coloque um ponto continuativo aí. Lembrando que nacionalidade é o vínculo jurídico político, de fidelidade entre o Estado e o indivíduo. Atribuído pelo Estado, no exercício do seu poder soberano. Dela derivando direitos e obrigações, de ambos os lados. Cabe ressaltar que a definição de nacionalidade, ou estrangeiro depende do ordenamento jurídico de cada Estado. A DUD, ou seja, a Declaração Universal de Direitos Humanos, coloquem aí só DUD, né? Coloca a sigla DUDH, a DUD. No artigo 15,
declara que ninguém será arbitrariamente privado, de sua nacionalidade. Nem do direito de mudar de nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Portanto, gente, essa regra é uma regra que veio, né, a ser colocada por meio de uma identidade de direitos humanos e que as Nações Unidas, né, a ONU, ela estabelece que essas pessoas, onde elas tiveram essas suas nacionalidades retiradas por, de repente, choque de critérios, a ela seja dada uma nacionalidade. Só que o problema é que o Estado ele não é obrigado. E aí, o que vai restar é digamos assim, um texto simbólico que pode ser ou não realizado pelo Estado, já que isso é algo discricionário. Então, essa questão da nacionalidade em relação aos apátridas, por que tem tanto apátrida ainda? Porque alguns estados não querem atribuir a nacionalidade a essa pessoa, justamente pelo confronto que há desses critérios. Uma vez que o Estado não é obrigado, essa pessoa acaba ficando sem nacionalidade. E uma última indagação para a gente fechar. O que pode acontecer de uma pessoa ficar, ou melhor, vocês podem me exemplificar, quais são os direitos que a pessoa deixa de ter quando ele é um apátrida? Ele não tem direito ao voto, né? Tem alguns locais, assim, na minha época, quando eu era criança, era necessário um documento, era carteira de vacinação, né? Para a criança se matricular. Eles ficam aí restritos, não só a participação. Oi? Nesse caso dos apátridas, tem locais, no caso países, que eles nem podem entrar, eles ficam no terminal. Exatamente, eu ia falar isso agora. Não podem entrar e às vezes nem sair, porque não tem para onde que vai extraditar. Exatamente, a gente tem um Estatuto dos Apátridas, tá, gente? Eu ia falar justamente isso. Não só o direito, a questão de participação política do seu país, porque ele não tem pátria, se ele não tem pátria, como é que ele vai participar politicamente? Mas não só esses direitos, mas direitos essenciais como a saúde, educação, uma inscrição numa escola. Como é que você vai se inscrever se você não é nacional? Então, nós temos aí documentos internacionais que vão até dignificar direitos básicos para essas pessoas. Porque se ele não tem nacionalidade, os direitos ficam muito restritos e até direitos mínimos existenciais. Então, é importante que essa pessoa, a ela, seja dada uma nacionalidade. Inclusive, até o passaporte é diferente, porque ele fica muito restrito. Então, a gente tem um estatuto, tá, gente? Que vai ser aí atribuído aos apátridas. Porque essas pessoas, elas precisam de ter direitos mínimos. Mas se ela não tem nacionalidade, como é que fica? Então, tudo isso aí são questões muito pertinentes dentro da seara internacional, tá? Na aula que vem, nós vamos falar da questão da nacionalidade derivada, aquela secundária, que é a chamada por naturalização.
Então, é aquela nacionalidade onde eu, Flâmia, requeiro. Quero ser brasileira. Então, é uma nacionalidade derivada, chamada nacionalidade secundária. Tá bom, meus queridos? Então, na próxima aula, a gente fala de naturalização. No caso, próxima aula é amanhã, né? Quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, amanhã à noite. Lembrando, só para a gente ratificar aqui, que na próxima sexta-feira, sem ser essa, agora a outra, dia 25, professora. 25, estava procurando meu calendário aqui. Dia 25 é o nosso aulão, tá bom? Oi, Beli, fala. Professora, me tira curiosidade. No caso do pessoal de dupla nacionalidade, se estoura a guerra, eles são obrigados a ir? Tipo assim, se eu sou brasileiro e russo, vamos botar assim. Não, aí você tem que ver onde que você está exercendo sua cidadania. Ah, tá, entendi. Tu é russa? Tu quer ir para lá? Já foi convocada para a guerra? Não, mó paz. Meus queridos, obrigado pelo dia de hoje. Desculpa aí por esse intempério aí na entrada, tá? Na nossa entrada da aula hoje, mas conseguimos resolver a tempo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, professora. Até a próxima. Tchau, professora. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.